Olá, eu sou a coach palestrante Shirley Morata e hoje eu estou aqui mais uma vez com você para falar sobre inglês sem bloqueios e hashtag Construa Emoções Prósperas. Aí você vai falar, Shirley endoidou? Não, eu não endoidei. É que eu sou coach de desenvolvimento pessoal and I'm also an English teacher. Também sou professora de inglês. E esse tema deste meu vídeo de hoje, ele tá tanto dentro do meu projeto atual de desenvolvimento pessoal, que é Construa Emoções Prósperas, como também inglês sem bloqueios, porque eu vou falar sobre medo. I'm afraid of making mistakes. Eu tenho medo de fazer erros. Então o nome deste meu vídeo é Medo de Errar. Você tem medo de errar? Foi essa pergunta feita dentro do grupo por um aluno, foi feita a pergunta em português e as pessoas começaram a debater o assunto. Você tem medo de falar inglês? Qual é o seu medo de errar? E as pessoas começaram a dar dicas umas para as outras como enfrentar o medo. E eu, lendo todas as respostas, estava achando inclusive engraçado. Teve gente que comentou, quando eu tenho medo eu tomo umas bebidas alcoólicas, porque aí eu relaxo e vou conseguir falar. Teve pessoas que falaram, eu vejo os vídeos do Joel Santana para perceber que ele errou pra caramba e não teve medo, enfrentou. Então, se ele fez vídeos falando inglês, quanto mais eu, e enfim, foram debatendo ali sobre medo. E é isso que eu quero falar para vocês, o medo de errar, que acompanha muitos seres humanos, eu diria todos, porque como eu falei, para quem está me acompanhando no hashtag Construa Emoções Prósperas, medo faz parte de todo ser humano. Mas vamos lá, as minhas reflexões. Primeira coisa, cada um estava lá colocando uma maneira de enfrentar o medo. Mas será que a minha forma de enfrentar o medo vai resolver o seu problema de medo? Eu creio que não. Por quê? Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Então eu falar para você, vai falando, vai cometendo erros, de repente se o seu problema de medo de errar é por conta da timidez, talvez esta minha experiência de ir falando não vai ser o que vai melhorar para você. Então cada um vai ter que buscar dentro de si a forma de liberar esse entrave de falar inglês. Então, por exemplo, você tem medo de falar inglês, você vai ter que buscar dentro de você a razão raiz desse medo. Será que é o medo da comparação, o medo de repente de você ser julgado? E aí você vai trabalhar este medo raiz e liberar o seu medo de falar, porque pode estar escondida aí o seu medo de se expressar e você pode ter o mesmo medo em português. Sabe aquela pessoa que normalmente fica quietinha dentro de uma reunião, o chefe está falando lá, você está na reunião, mas você fica quieto, você não expressa a sua opinião em português ou em inglês ou na língua que seja. Então o seu problema é medo de ser realmente julgado e de falar alguma coisa que vão considerar errado. Então preste atenção qual é a raiz do seu medo para você poder trabalhar no entrave, no destrave deste medo. Por isso que um terapeuta ajuda muito e eu estou aqui fazendo meu jabá. Pode me procurar que eu ajudo a destravar o seu medo. Outra coisa, gente, você tem que se posicionar, ser sincero. Aí eu vou contar pra vocês, gente, eu já tive alunos que faziam assim, quer saber de uma coisa? Eu finjo que eu sei inglês e vou falando, sabe? E dane-se, porque tô ali falando e o outro que corra atrás de me entender. Gente, será que é assim? Tem muita gente que vai falando e vai com aquele embromation, sabe? Aquela embromação, mas não tá, na verdade, se fazendo sincero. Você tem que ser sincero consigo mesmo. Escuta, o que realmente eu sei e o que eu não sei. E aí não importa, você não tem que ter medo de dizer para o outro, olha, eu não sei falar isso. E você tentar contornar, explicar, fazer mímica, fazer gestos. Agora, ficar no embromation, será que é a melhor forma? Bem, pode ser que seja para você, mas como professor eu vi muitos alunos tentando me embromar e não conseguiram me embromar não. Será que vão conseguir embromar um chefe, um nativo? É a mesma coisa de você falar assim, sorvete de moriango. Eu estou falando espanhol, sorvete de moriango. Não existe sorvete de moriango, então não é embromation, a pessoa não vai entender. Então olha lá, gente, sem embromação. Seja sincero com você mesmo.
Escuta, eu tenho um limite. Meu limite é esse, eu não sei além disso. Então, vamos lá. Você vai poder se comunicar, mas vai usando da sinceridade com você mesmo. Porque se você tentar enganar o outro, você não vai conseguir enganar todo mundo não, viu? Então, outra coisa, você tem que se posicionar. Sim, isso eu sei. Não, isso eu não sei. Simples assim. Ninguém tem que saber tudo. Gente, eu não sei tudo. Eu sou professora de inglês há muito tempo. Você vai perguntar, você sabe tudo? Claro que não. Então, um aluno me perguntar, olha, o que é isso? E eu começar com embromation? Não, vou falar, olha, eu não sei, vou checar o dicionário, ou eu vou checar aqui a gramática, na próxima aula eu te falo, ou no próprio momento, hoje em dia eu posso pegar o celular e poder falar assim, olha, eu vou procurar aqui e vou te esclarecer. Eu não sei tudo, e isso é legal, eu tô sendo sincera comigo mesma, tá? E aí eu perco o medo de errar, porque eu sei do meu limite, eu não sou perfeita. E outra coisa que eu quero falar é exatamente isso, eu não preciso ser perfeita. Ninguém é perfeito. Eu não conheço ninguém perfeito aqui nesse planeta. E se ninguém é perfeito, por que eu tenho que ser? Então essa mania também. Gente, teve aluno que falou assim pra mim, eu vou estudando e quando eu souber tudo, eu vou falar inglês. Conclusão, quando você vai saber tudo para começar a falar? Então comece hoje, mas sabendo do limite. Olha, hoje eu sei isso, então eu vou falar. O que eu não souber na hora que eu estiver falando, eu pego, paro e falo, olha, I'm not sure about that. Não estou muito certo sobre isso e tento ali com a mímica me expressar. Ficou claro? Bem, outra coisa, gente. Tem gente que tem medo da humilhação. Porque eu vou falar e quando eu cometer um erro, eu vou ser humilhado. Bem, peraí, se o outro quiser te humilhar, o problema é dele, porque você reconhece o seu tamanho, você sabe o quanto você sabe. Então, saiba, não sou perfeito, vou cometer erros, erros é típico de qualquer ser humano, então eu não preciso me sentir humilhado. É isso, gente. E outra, é errando que a gente aprende, porque se a gente assim já soubesse tudo, a gente não estaria mais estudando, certo? Outra coisa, existe erro, isto é fato, mas a gente tem que pensar assim que o que a gente colocou como idealização, sabe aquela coisa de falar assim, olha, eu vou hoje à aula e eu vou acertar tudo. Será que você não colocou um ideal muito alto para ser alcançado? É esse o problema, é quando a gente coloca uma idealização muito maior do que aquilo que a gente pode, conseguir no momento. Então, o erro existe, mas a gente tem que pensar o quanto a gente colocou de ideal para conseguir naquele estágio que a gente está. Eu não vou, como professor, exigir que um aluno de básico fale igual um aluno avançado, mas às vezes ele mesmo coloca esse ideal. Eu não estou conseguindo entender nada. Não é isso, não consigo entender nada. Você consegue entender sim, mas é que você está colocando um ideal muito acima do que deveria colocar. Outra coisa, gente, sem ficar buscando, eu quero ser perfeito, porque como eu disse, não existe perfeição. Eu não sou perfeita, você também não é perfeito e ponto. Pare de buscar a perfeição. A perfeição, ela é a do momento. Agora eu vou falar isso com perfeição. Além disso, eu vou seguir em frente. E mesmo que eu errar naquilo, pronto, errei, aprendi. A gente aprende com os erros. E outra coisa, gente, estuda muito, O estudar. O estudar vai te colocar realmente no acerto. Então você pensa assim, eu era um pouquinho menos ontem, hoje eu sou um pouquinho mais e amanhã eu vou ser melhor ainda, desde que eu estude, desde que eu busque, aprender. E isso, gente, não só no inglês, na vida. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. O meu recadinho, medo de errar. I'm afraid of making mistakes. Então, não tenha medo de cometer erros. E como eu disse lá no Construa Emoções Prósperas, a gente tem que ter cautela sempre. Até onde que eu vou, E saber, que a gente tem limites sim e que a gente nunca vai ser perfeito. E isso dá uma leveza e aí você pode simplesmente seguir destravando seu inglês
da melhor maneira possível. Agora, quanto a beber bebida alcoólica, eu não sei não. Para mim, isso não é uma boa ideia. E para você? Comente abaixo. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Dê um like aí para mim, thumbs up. E também eu quero que você compartilhe, share this information. E se você for pai, mãe, avó, tio, tia, marque, né, o vídeo, né, ou melhor, compartilhe o vídeo com as pessoas, porque tem muita gente que acaba desistindo dos sonhos porque tem medos. E não é legal a gente desistir de nenhum sonho, porque o inglês, ele vai fazer você realizar muitos outros sonhos. É isso, eu volto para falar sobre mais inglês sem bloqueios, sobre mais temas no Emoções Prósperas e espero você, tá bom? Namastê!